Bem-vindo a todos os nossos ouvintes aqui do Fazendeiro do Universo. Eu sou Samuel Genizelli, junto com o Cauã Sabino, e hoje vamos falar sobre preconceito. Isso mesmo, e preconceito nada mais é do que um certo conceito discernido sem um exame crítico daquilo ou de alguém. Diariamente vemos vários debates em jornais e telejornais pelo mundo a respeito do preconceito, né? Racismo, transfobia, xenofobia, gordofobia são inúmeras formas de preconceito existentes aqui no Brasil. E para comentar sobre o racismo, não excluindo os outros tipos de preconceito, vamos conversar com o professor de História e Sociologia Bruno, da Escola Marciano História do Pisa, interior de Rio Claro. Vamos então começar com a primeira pergunta. Bruno, o que você acha da fala do vice-presidente Hamilton Mourão no final de 2020, dizendo que não existe racismo no Brasil? Obrigado aí pela oportunidade, vou estar respondendo então essa entrevista com perguntas muito interessantes, gostei bastante das perguntas. É o seguinte, o Hamilton Mourão, eu acho que essa fala dele foi muito infeliz, né? Porque, bom, ele na concepção dele, eu acho que racismo para ele é uma segregação racial explícita, igual que aconteceu nos Estados Unidos, no Sul, né? Porque ele fez essa comparação. Mas racismo é uma coisa muito mais abrangente do que isso, né? Não que aqui no Brasil não tenha segregações de espaço, né? Porque no ambiente de racismo estrutural, uma pessoa entra numa determinada loja, num determinado lugar, e aí um segurança acompanha, não sei quem olha torto. Então tem, mas não é institucionalizado, né? Então acho que o Mourão estava falando do racismo institucionalizado que aconteceu nos Estados Unidos na segregação racial nos estados do Sul. Mas é uma fala muito infeliz, porque o racismo no Brasil, ele pode ser visto através de dados estatísticos. É matemática, não tem o que falar, né? Então se você pega estatísticas de presos, população carcerária brasileira, a maioria é negros, morte pela polícia, a maioria é negros, desigualdade salarial, nível de renda, emprego, pode vir qualquer gráfico, você vai ver o racismo estampado nos números. Então não tem como falar que não tem racismo no Brasil. O racismo é um fenômeno cultural brasileiro, que está enraizado na nossa sociedade, né? Então eu acho que é isso. O Mourão imaginou um racismo institucionalizado, parecido com a segregação racial do Sul, e porque não tem uma coisa parecida aqui, não tem racismo no Brasil, e isso é um absurdo. Não precisa nem entrar em humanas para você ver, é só você estudar matemática e estatística que você vai ver que tem alguma coisa errada no Brasil. E isso tem uma história, né? Tem a ver com o processo de abolição da escravatura, que foi um processo sem nenhum tipo de amparo governamental por parte do governo, né? Então essa galera ficou abandonada, ficou a ver navios mesmo, né? Sem estudo, sem trabalho, sem terra, sem nada. Dizem até que a abolição de 1888, foi uma falsa abolição, porque na verdade condenou uma série de pessoas a uma situação de subvida, né? E essa população negra teve que lutar como pôde e sobreviver. E lógico que isso deixa marcas na nossa sociedade até os dias de hoje. Como que surge um preconceituoso? O que você acha que leva alguém a ter repúdio daquilo que é diferente dele? Preconceituosos todos nós somos. Nunca conseguiremos nos desvencilhar 100% dos preconceitos, né? Não existe só o preconceito racial. Quando eu tô falando do preconceito geral. Todo conceito falso ou apressado, criado sobre algo que não é um conceito verdadeiro. Pré-conceito. Um conceito falso ou irreal criado sobre um conceito verdadeiro, um conceito apressado, né? Você olha é como tem uma parábola budista, que é a parábola dos cegos e do elefante, né? É do budismo e do jainismo, né? Então tem lá os caras usam essa parábola para explicar os preconceitos humanos, né? Que a realidade é como se fosse um elefante e nós somos cegos que nunca vimos um elefante e estamos apalpando esse elefante. Então cada um vai falar uma coisa,
cara que pegou o rabo vai falar, isso aqui é uma cobra, é um matinho. O cara que pegou o sabre do elefante vai falar, isso aqui é uma espada. O cara que pegou a orelha vai falar, isso aqui é um tapete, sei lá. E assim por diante. Cada cego vai pegar uma parte do elefante e vai dizer que o elefante é isso ou é aquilo. E todos estão errados. Né? O elefante é muito mais do que isso. A realidade é muito mais do que as imagens pré-concebidas que nós temos. Essa é a parábola dos cegos e do elefante. Uma parábola budista mais antiga do que Cristo. Então essa discussão é muito antiga, né? Platão já discutia isso também, no mito da caverna do Platão, né? Coisas que a gente acha que é a realidade, na verdade não é. Então a vida é a gente lutar contra preconceitos. Do nascimento até a morte, a gente vai estar combatendo preconceitos, né? A aranha mais peluda, você acha que é a mais perigosa, a maior e mais peluda, mas não é. É a tarântula, ela não é perigosa. A perigosa é a pequenininha, que levanta as perninhas, que parece bonitinha, a armadeira. Então, às vezes, nossos sentidos e as nossas opiniões são totalmente distantes da realidade. Então, a gente procura sempre na vida se libertar ao máximo dos preconceitos, do senso comum, do eu acho, né? Então, é isso. Que nem alguns alunos meus, quando eu mostro o filme do Charlie Chaplin, né? A primeira vez deles olham, ai professor, é um filme preto e branco, mas é tão chato, são tão chatos filme preto e branco. E aí no final do Tempos Modernos está todo mundo rindo, se divertindo e querendo assistir mais. Nossa, professor, não sabia que existiam filmes preto e brancos, bonitos, legais, fantásticos. Preconceito. Então não tem como a gente se libertar totalmente do preconceito, do etnocentrismo, que a gente achar que o nosso é correto, o deles é errado. É um processo ao longo da vida. Quanto mais você se libertar de preconceitos, melhor você vai ser como pessoa, como ser humano. É isso. A gente tem essa tendência, que eu acho que é de bando, é de espécie, né? De estranhar o que é diferente. É assim que a gente sobreviveu como espécie, eu acho, né? Então tem uma coisa estranha, uma coisa diferente, você fica com o pé atrás. Pode ser venenoso, pode morder, né? Mas isso hoje nos atrapalha muito. Então, preconceituosos todos nós somos. Isso vem de bando, de espécie. Na sociedade, nossos preconceitos podem se tornar piores, porque existem movimentos de preconceito, grupos preconceituosos que alimentam essa nossa tendência humana de ver o que é diferente como ameaçador. E a gente tem que procurar se libertar disso ao longo da vida, né? Valorizar a diferença, ver o diferente como algo bonito. Só assim a gente vai conseguir conviver harmoniosamente numa sociedade plural, com pessoas que pensam diferente, têm religião diferente, têm orientação sexual diferente, gênero diferente e assim por diante. É fundamental para a democracia, para a pluralidade, a gente aprender a ver o diferente como belo, bonito, como desejável. Então, professor Bruno, você já foi alvo de preconceito ou já viu alguém na situação? Olha, se eu fui alvo de preconceito, sim, mas eu não tenho coragem de falar. Sabe por quê? Porque o preconceito que eu senti, ele é tão pequeno, perto do preconceito que outras pessoas sentem muito pior do que eu. Tem gente que morre por causa da orientação sexual. Tem gente que é segregado, excluído por causa da cor da sua pele, por causa das suas origens. Tem gente que é visto como menor por causa do seu gênero. Então, cara, eu não posso falar dos preconceitos que eu sofro porque eles são muito pequenos. Eu tenho vergonha de falar que eu sinto algum preconceito, porque eu não sou... Eu sou um homem hétero branco, entendeu? Então eu não posso falar de preconceito. Eu não posso, simplesmente. Tem pessoas que sofrem, nesse país que a gente vive, sofrem preconceito mil vezes pior que o meu. Tem pessoas que têm que se olhar no espelho todos os dias e vencer uma batalha todos os dias só para elas serem quem elas são. Falar, eu sou isso, e todo dia enfrento uma guerra, uma batalha. E eu não posso nem imaginar o que seja isso. Então eu não tenho condições de falar dos meus preconceitos. Eles são muito pequenos. Muito pequenos. Com certeza eu já sofri uma coisa aqui, uma outra ali, mas eu não, diante desse assunto eu não me sinto confortável para falar. Eu acho que é melhor a gente falar sobre outros tipos de preconceito que outros grupos estão sofrendo, que são muito piores do que os pequenos preconceitos que eu sofro.
E como você acha que podemos lidar, quem sabe acabar com o preconceito? Lidar com o preconceito, superá-lo, não dá para acabar com ele totalmente, mas você pode diminuir ele ao máximo. Nós seremos uma sociedade muito mais feliz e harmoniosa se nós diminuirmos ao máximo os nossos preconceitos, né? Não tem como totalmente eliminar. Se descesse agora uma nave espacial aqui com um formato super estranho que eu nunca imaginei, e se ele saísse dessa nave com um formato que eu nunca imaginei, é lógico que isso ia dar medo. Eu ia achar que eles vão me matar, vão me escravizar, sei lá. Eu ia ficar em choque. É um preconceito, eu não tenho certeza se eles são ameaçadores ou não. Eu teria que conversar com eles, mas e o medo do estranho, do diferente, né? Então não tem como eliminar isso totalmente, mas a gente pode eliminar ao máximo, né? Um jeito de eliminar o preconceito é uma coisa muito simples, que todo mundo fala, mas pouca gente pratica. Chama humildade. Você saber que o seu ponto de vista não é o melhor, que você é só uma pessoa entre bilhões no mundo, que a sua crença não é a única crença, que a sua verdade não é a única verdade. Isso tem um nome, chama relativismo cultural. É você se abrir para a possibilidade de que você é um entre muitos. Isso se chama humildade. Vem de humus, né? Terra. É você se ver como pequeno. E na sua pequenez você é grande, né? Porque você é pequeno, mas é único. Não tô falando que é para você se depreciar e falar, nossa, eu não valo nada, não sei o que, não. Você se reconhece como pequeno e na sua pequenez você é importante. Mas você é parte de uma coisa muito maior. Ter essa perspectiva nos traz humildade, você passa a aceitar mais o que é diferente de você, né? Até agora a gente só tem destruído, escravizado, explorado tudo que é diferente. A Europa fez isso nos 3 últimos séculos, 4, 5 últimos séculos. E nós fazemos isso no nosso dia a dia também. Quantas pessoas, né, não encontram, por exemplo, um ateu e fala para ele assim, você vai pro inferno, você não acredita em Deus? Onde já se viu não acreditar em Deus? Deixa o ateu ser ateu, que cada um chegue à sua conclusão, à sua verdade, né? Ou então um bandista, um candomblessista, chega as pessoas para ele falar, ah, você é macumbeiro. Quantos exemplos não tem assim, né? Quem pensa diferente, quem veste diferente, quem crê diferente, quem escolhe uma coisa diferente para a própria vida, geralmente sofre perseguição ou algum tipo de hostilidade. É muito fácil você seguir o bando e difícil é ir contra o bando, né? Ir contra no sentido de seguir seu próprio caminho. Porque nós não somos ensinados a valorizar o que é diferente, o que é diverso. Nós somos ensinados a seguir bando. Foi assim que a Alemanha nazista subiu ao poder, com um bando, gente seguindo gente, né? Foi assim que as piores coisas da humanidade aconteceram, com gente seguindo gente. Gente falando amém, gente seguindo, sem questionar. E a partir do momento que a gente começar a trilhar o nosso próprio caminho, valorizando o que é diferente, valorizando o nosso diferente, a sociedade vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais legal. Nós agradecemos a sua participação e suas respostas e podemos dizer que respeito é a base para uma sociedade melhor. Isso mesmo, respeito às coisas que são diferentes da nossa, respeito às outras culturas e respeito ao próximo. Não somos obrigados a gostar de determinada pessoa ou sua cultura, mas temos que respeitar a todos.